Eu creio que todos os dias nós vivemos interiormente uma dinâmica de retorno. Aliás, a vida, ela fica muito melhor quando nós nos exercitamos em fazer esse retorno interior. Ando por aí, vou a muitos lugares, encontro muitas pessoas, mas o último encontro é comigo. A última prosa é sempre comigo. Falo com muita gente, mas quando deito a cabeça no travesseiro, eu não posso me ocupar com preocupações. O que eu vou fazer amanhã? Não. Eu preciso ficar em mim. Eu preciso viver esse retorno a mim. Porque é isso que vai dando qualidade ao ser que posso ser. Se eu não retorno a mim, eu vivo o perigo de não me observar, de não perceber aquilo que, ao longo do meu dia, não corresponde ao que Deus espera de mim, nem tampouco aquilo que eu mereço. Porque às vezes nós ficamos pensando naquilo que Deus espera de nós e compreendemos isso como algo negativo, como um peso, como se alguém nos observasse para nos julgar. Não, não é assim. Quando nós falamos de não viver aquilo que Deus espera de nós, nós estamos nos referindo àquilo que na nossa escolha não corresponde àquilo que nós merecemos viver. Comece a pensar de forma positiva o que Deus quer que você viva. Sim, às vezes eu escolho situações, palavras, pensamentos, sentimentos que eu não mereço. Porque não me alimentam, não me fazem bem. Eu tenho tanta consciência de que eu sou um território para viver purificado. Mas essa purificação, ela passa pelo crivo da reflexão. Não há uma forma de arrancar de mim o que me faz mal, senão pensando num primeiro momento sobre aquilo que me faz mal. Por isso que eu lhe digo que não é justo você ir dormir pensando na vida dos outros, com situações que não lhe dizem respeito, ou com preocupações, que são situações que ainda dependem de muitas outras coisas. É justo você ir dormir com você, ainda que tenha um marido do lado, uma esposa do lado. A última conversa é com você. Porque é a única forma que você tem de falar com Deus. Às vezes nós pensamos que falar com Deus é jogar uma palavra para fora. Não. É jogar uma palavra para dentro. Porventura, essa palavra é expressa e quando nós dizemos o sopro, joga ela para fora de dentro de nós. Você está falando com o outro, para o outro. Mas a nossa oração, a profunda oração, o encontro pessoal com o Senhor, é uma oração que você joga, uma fala que você joga para dentro. E o poder da palavra é fantástico. É uma pá que ara, lavra, né? Vai arando, vai abrindo sulcos, abre espaços dentro de nós. E quando nós jogamos uma palavra oracional para dentro de nós, ela vai abrindo espaços, vielas, ruas, avenidas, que nos dão acesso ao Deus que nos habita. Ah, padre, mas se Deus mora em mim, por que eu tenho que ir à igreja? Porque eu sou ritual. E tudo aquilo que eu caminho por fora é uma maneira que eu tenho de, simbolicamente, caminhar para dentro de mim. Então, quando eu digo uma palavra em oração, em particular, eu estou jogando essa palavra para dentro de mim para que essa pá lavre, para que ela are, para que ela abra espaços que me permitam chegar ao Senhor que está em mim. Deus me habita. Deus habita você. Mas pode ser que a nossa visão pessimista nos faça pensar que não, a gente se interpreta tão pior do que a gente é. Nós somos tão cruéis na abordagem que nós fazemos sobre nós. Somos também cruéis com as abordagens que nós fazemos sobre os outros. Aliás, como nós erramos nessas visões que temos uns dos outros. A gente facilmente se apressa em julgar,
em dizer que o outro é assim assado. Não sabemos nada. O que eu vejo do outro é um fenômeno. É fenomenologia, é aquilo que se manifesta diante de mim. Mas aquilo que o outro se manifesta, aquilo que o outro manifesta diante de mim, é tão pouco do que ele é. Às vezes aquilo que eu estou conseguindo ver é o contrário do que ele é. Porque às vezes uma pessoa está sendo agressiva porque ela precisa ser amada, e eu acho que ela é a pior pessoa do mundo porque ela é agressiva. Mas no fundo é uma pessoa que precisa ser amada. Então o que eu vejo não corresponde à verdade. O que eu vejo é apenas um equívoco, um deslize dela em não saber pedir o que ela precisa. Sim, quantas vezes eu peço afeto da pior forma, sendo agressivo, ciumento, possessivo. Seria tão mais honesto, né, eu dizer, olha, eu estou tão necessitado de ajuda, eu estou tão necessitado da sua presença hoje, e o outro interpretaria do jeito certo o que eu estou pedindo para ele. Mas às vezes eu chego aos gritos, rejeitando, mandando embora, quando na verdade eu quero que fique, que me ame, que esteja comigo. Então quando eu não sou honesto com o que eu sou, eu prejudico o outro me perceber. Mas eu erro comigo, quando eu tenho uma visão distorcida de mim, quando eu me interpreto muito pior do que eu sou. E é interessante que uma pessoa que é pessimista em relação a si, a primeira coisa que ela expulsa dela é a possibilidade dela ser amada por Deus. Ela tem muita dificuldade de acreditar que Deus a ama, e muito menos que Deus a habita. Pensar isso, né? Eu sou um sacrário. As pessoas vão à igreja, elas reverenciam aquele sacrário que está ali, porque a Sagrada Comunhão está ali, a Sagrada Eucaristia está ali. Mas eu passo pelo meu irmão e me esqueço que ele também é um sacrário vivo, ambulante. Tenho respeito pela Eucaristia, mas não tenho respeito pelo meu irmão, que trabalha comigo na equipe de liturgia, na equipe de trabalho dentro da igreja. Não tenho reverência pelo ser humano que foi me atender na loja, ou não tive reverência pelo cliente que eu fui atender na loja em que eu trabalho. Que cristianismo é esse que me faz ficar prostrado diante da hóstia consagrada, mas não me leva a estender a mão a um irmão que está do meu lado? Que cristianismo é esse que não me ensina que o respeito pela Sagrada Eucaristia também precisa se desdobrar pelo respeito que eu tenho com as pessoas que convivem comigo? Que não é justo eu não reconhecer essa dignidade, inclusive em mim, de perceber que esse Deus escolheu morar em mim, e que eu vou ficar muito bravo e que eu vou fazer de tudo para que aqueles que querem atentar contra o Deus que me habita não obtenham o seu sucesso. Eu não quero a profanação do outro. Da mesma forma como eu não quero profanar ninguém. Não quero profanar a sacralidade do outro. E não quero que o outro profane a minha sacralidade. Por isso zelarei para que as pessoas que têm acesso a mim deem os seus primeiros passos na minha direção, sabendo que sou um homem sagrado. Mesmo que eu não fosse padre, eu sou um homem sagrado, desde menino. E porque ainda sou padre, tenho uma responsabilidade maior em zelar por essa sacralidade. Porque é um dom que Deus me deu. É um dom que eu guardo, que eu cuido todos os dias. E estou cada vez mais atento àquilo que pode ser um atentado à minha sacralidade. Não posso, não tenho direito. Sabe por quê? Porque eu mereço viver isso. Não é porque é uma obrigação que eu reconheço diante de Deus. Não, é um direito que eu tenho. Eu tenho feito de tudo para que aqueles que são evangelizados pelas minhas palavras descubram isso. É um direito que você tem sentir-se sagrado e viver como tal. Pensar-se como sagrado, sentir-se como sagrado, agir como sagrado. Porque essa sacralidade, ela é irrenunciável. São Paulo já fala numa das suas cartas: os dons de Deus são irrevogáveis, ele não muda de ideia. Eu derramei sacralidade sobre aquela pessoa, mas ela está vivendo uma vida muito promíscua, vou retirar. Não. A vida promíscua daquela pessoa, em todos os aspectos, não só sexual, mas moral, ético,
A pessoa pode se envolver em corrupção, pode fazer injustiças, cometer atrocidades, pode matar. Essa vida de promiscuidade pode até fazê-la esquecer que ela é sagrada, mas nunca retira dela a condição de sagrada. Por isso que nós não podemos fazer escala de dignidade. Essa pessoa tem mais dignidade que a outra. Eu sei que culturalmente nós somos formatados para pensar assim. Se tem uma coisa que mudou muito nesses tempos, né, justamente a forma como nós olhamos para os nossos políticos. Eu me lembro, eu era criança, o prefeito passava, parecia um ser de outro mundo, né? Porque a gente foi educado para isso. O bispo, meu Deus, a gente tinha um medo daquele bispo, porque a gente achava que ele era muito melhor do que nós. O Papa, o rei, nós somos assim, né? Nos países onde tem a monarquia, desde criança, elas são educadas a admirarem os reis e as rainhas, os príncipes e as princesas. Eu tenho sempre um pé atrás em relação a isso. Porque eu tenho medo que essa cultura nos leve a pensar que o outro tem uma dignidade, desfruta de uma dignidade superior àquela que nós desfrutamos. Observo muito isso em relação a quem faz sucesso, de como essas pessoas são retiradas do senso comum e colocadas numa galeria como se elas fossem sobrenaturais. Vai conviver com elas para ver. Sofrem dos mesmos medos que nós, as mesmas dores, as mesmas ansiedades, as mesmas angústias, só que elas estão revestidas de projeção. E há artistas que são construídos assim, quanto mais inacessíveis, melhor. Porque elas vão durar muito tempo, esses artistas duram muito tempo. Porque sendo inacessíveis, são sempre imaginados perfeitos. O artista, quando começa a se mostrar muito, ele vai retirando essa casca do que os outros imaginam e muito rapidamente eles entram no fosso do desprezo. Não são eles que estão errados em se desfazerem, em se desconstruírem daquilo que os outros imaginaram. Nós é que estamos errados em pensar que porque eles desconstruíram, eles não são tão bons quanto a gente imaginava. A gente para de admirar com uma facilidade muito grande. Porque o outro frustra em nós o que nós gostaríamos que eles fossem, que ele fosse. Não é o outro que está me frustrando. Sou eu que estou sendo frustrado por aquilo que dele imaginei. Eu gosto das pessoas, eu admiro as pessoas e pronto. Não tenho o direito de enclausurá-las naquilo que eu quero que elas sejam. Não é justo. Na minha relação com o outro, seja ele famoso ou não, o que eu espero é cultivo de dignidade, respeito pela dignidade. Isso é fantástico. Eu identifico em mim, olho em mim, sei que não tenho mais dignidade que ninguém, mas também sei que ninguém tem mais dignidade do que eu. Eu estou aqui, guardião da dignidade que Deus me deu. E quero estar ao seu lado para que você também seja guardião da dignidade que Deus lhe deu. Nem melhor, nem pior que ninguém. Apenas você. Com as suas diferenças, com a sua idiosincrasia, com tudo aquilo que é próprio do seu jeito, próprio da sua personalidade, do seu temperamento. Você é você. E é esse ser que Deus ama. Mesmo que eu não ame, Deus ama. Mesmo que eu tenha dificuldades, Deus não tem dificuldade com as suas criaturas. Você pode até ter com Ele, mas Ele não tem com você. Por isso que é tão simples a conversão. Nós podemos até complicar quando falamos dela, mas conversão é você, num primeiro momento, reconhecer que Deus não tem dificuldade com você. Ele não tem dificuldades com o seu jeito de ser. É você que tem com Ele. E que, portanto, quando você sabe que Ele não tem dificuldades com você, você fica mais livre diante dEle. Não é assim que acontece quando você fica livre diante de um amigo? Não é muito mais fácil você corrigir uma postura que lhe faz mal, que lhe prejudica, que lhe retira do direito de viver melhor a vida, quando você tem um amigo que olha para você sem dificuldades com você, sem dificuldades com aquele seu jeito? Eu tenho muito mais facilidade
de mudar uma conduta a partir de um amigo que não tem dificuldade com os defeitos que eu tenho. Ah, mas eu vou me acomodar porque ele não tem dificuldade com o meu defeito? Não. Mas aos poucos ele vai me contagiando com a oportunidade de modificar as peças do tabuleiro e fazer um jogo mais favorável a mim. Porque em última instância, minha gente, o viver bem consiste em você julgar bem o jogo da vida, articulando as situações, as pessoas, as oportunidades, tudo aquilo que compõe a sua ambiência existencial. É o exercício de todo dia, voltar a si. Essa música fala do abraço do pai, de um filho que viveu distante, que gastou todos os seus bens e que depois, movido pela certeza de que o pai não tem dificuldades com ele se sente livre para retornar. Porque se ele pensasse que o pai tinha dificuldades com ele não voltaria, ele pararia nesse medo. Por isso que nós erramos muito como líderes religiosos, quando até bem intencionados, com desejo de ressaltar o pecado, isso e aquilo, a gente coloca no outro essa mentalidade de que Deus tem dificuldade com ele. Quando eu coloco em alguém essa convicção de que ele está muito ruim e de que Deus tem dificuldade com ele, eu estou dificultando essa reaproximação. Nós, como líderes religiosos, quando nós usamos da nossa autoridade ou da nossa visibilidade para construir obstáculos entre o ser humano e Deus, para salvaguardar o poder da nossa intervenção, sim, porque às vezes há líderes religiosos que estão muito mais interessados em serem o pedágio entre nós e Deus do que necessariamente nos fazer encontrar com Deus. Passa por mim, paga alguma coisa. Passa por mim, eu recebo algum benefício porque você passou, e assim vai. Essa mediação, ela tem que ser um resultado da nossa gratuidade. O que eu prego, o que eu vivo, tudo aquilo que eu faço como padre, precisa ser marcado por essa oportunidade que eu tenho de gratuitamente oferecer ao outro o dom mais precioso que eu tenho. Outro dia alguém me perguntou: quanto o senhor cobra para celebrar casamento? Quanto o senhor cobra para celebrar minhas filhas? Não existe isso. A única coisa que o escritório trabalha a partir de dinheiro é show, porque tem um contratante que ganha dinheiro com aquilo, tem um contratante que faz isso, faz aquilo, mas os sacramentos, isso é uma parte profissional da minha vida. Eu sou um músico profissional, eu trabalho profissionalmente. Eu tenho 27 pessoas viajando comigo pelo Brasil profissionalmente, todo mundo recebendo de acordo com a tabela dos músicos, dos profissionais, todo mundo bem remunerado. Isso é uma parte da minha vida. Mas o meu ministério sacerdotal, quanta canção nova paga para o senhor para fazer o programa de direção espiritual? Paga nada, eu que pago a gasolina para vir aqui. Quando o senhor é a Cidinha que está pagando a gasolina. E graças a Deus estou aqui feliz da vida. Nunca recebi R$1 para fazer uma pregação, para fazer um encontro. Não. Não vivo de dízimo. Graças a Deus, eu recebo lá dos meus direitos autorais, eu tenho muitas músicas gravadas, eu tenho muitos CDs, eu tenho livros, eu sou um escritor, graças a Deus, de sucesso no Brasil, tenho vendagens muito significativas, consigo viver disso, do dinheiro que eu vivo ainda consigo ajudar muita gente. Mas seria muito desonesto se eu cobrasse um pedágio para passar por mim, sabe? Se eu começasse a interpretar a minha mediação como um benefício. Não, não é. É gratuito o que Deus me oferece.